Olá! Antes de começar a falar sobre a história da agrimensura, irei definir. O que é agrimensura? A agrimensura é o ramo da topografia que estuda as divisões das propriedades rurais e urbanas, associada com a astrometria, que tem por objetivo projetar nas superfícies terrestres e assim demarcar uma extensa região terrena, como se fosse num plano. A arte da agrimensura trouxe muitos benefícios para as civilizações antigas, acompanhou a evolução em todo o planeta, chegando então aos dias atuais. Agora vamos entender um pouco mais desse processo de surgimento e evolução. Desde as mais antigas civilizações, grandes monumentos como pirâmides, teatros, anfiteatros e pontes foram erguidos, graças aos planejamentos topográficos dos locais fornecidos aos arquitetos que projetavam as edificações. Estabelecer as direções, medir as distâncias, estimar as alturas, delimitar as parcelas dos terrenos, traçar as estradas e caminhos, construir canais para irrigação ou mesmo transporte de água, dentre outros, foram aplicações da agrimensura. Heródoto, no ano de 1400 a.C., descreve em seus apontamentos os trabalhos de demarcação das terras às margens do Nilo. O agrimensor era um funcionário nomeado pelo faraó com a tarefa de avaliar os prejuízos das cheias e restabelecer as fronteiras entre os diversas propriedades. Isto porque as delimitações entre terras deviam ser respeitadas, em virtude do controle territorial e cobranças de impostos em zonas rurais. Posteriormente, os etruscos e os gregos adotaram estes procedimentos. Os etruscos davam, por sua vez, às operações de agrimensura uma conotação religiosa, sendo que os romanos seguiram no primeiro tempo. Já os gregos desenvolveram bastante as técnicas sendo utilizadas em construções públicas. Deixaram também numerosos escritos, dentre eles a Dioptra ou Métrica, de Hebron, de Alexandria, os quais nos dão uma ideia bastante precisa do alto conhecimento da geometria das técnicas da agrimensura grega. Os agrimensores da antiguidade foram conhecidos a partir da época romana, através de textos que chegaram até nossos dias ou por certas passagens do De Arquitetura do engenheiro romano Vitrúvio. As funções dos agrimensores não se limitavam ao estabelecimento dos limites de um terreno ou na alocação de pontos desse terreno, ou mesmo no traçado das vias romanas através do groma. Eles eram mais que simples topógrafos e eram responsáveis pela castramentação, ou seja, a escolha e levantamento de terrenos para a construção das fortificações ou acampamentos das legiões romanas durante as batalhas. Por isso eram chamados de castrouro-metadores. Também atuavam como juristas em suas especialidades em todos os casos de ordem cadastral. Libratore era um especialista na determinação do desnível de um terreno e que também podia encontrar trabalho na área da artilharia, na construção de aquedutos e de canais de irrigação ou transporte de água. Estavam muito próximos dos agrimensores. Eles se assimilavam a engenheiros de artilharia, gênios militares que faziam trabalhos de agrimensura ou ainda trabalho de captação das águas. O trabalho do agrimensor era escolhido pelo Estado devido a seus trabalhos de cadastramento serem dispensáveis dos impostos. A partir do reinado de Augusto, eles vieram a ser funcionários imperiais, gozando de privilégios e de estado social elevado, pois era de grande utilidade social, tanto no ambiente civil como militar. Todas as operações topográficas realizadas pelos agrimensores necessitavam bastante de 3 importantes instrumentos de medição, auxiliando no trabalho manual deste profissional: a groma, a dioptra e o chorobate. Vamos ver cada uma delas.
A groma é o símbolo do agrimensor. É o instrumento também chamado de gromáticos. É um esquadro óptico ou esquadro de agrimensor que divide o espaço em 4 quadrantes e serve para o traçado de linhas retas e ângulos retos. A groma chegou até nós devido a 2 estrelas funerárias que nos deram uma ideia precisa dos elementos que constituíam este equipamento. A parte superior do instrumento é formada por uma cruz de 4 braços perpendiculares de dimensões iguais que serve de esquadro de direção. Em cada um dos braços é suspenso um fio a prumo chamado perpendicular. Este braço é fixo a um braço metálico que liga a um longo pé que serve como suporte do equipamento. A dioptra é um instrumento de medida angular através de operações divisadas goniométricas horizontais. Heron propôs a junção de um segundo disco vertical para a medida dos ângulos verticais, fazendo deste instrumento o ancestral desprovido de luneta do teodolito. A dioptra podia servir para o nivelamento de terrenos, agrimensura, implantação de aquedutos ou na implantação de túneis, e mais tarde seria utilizada também na astronomia. Uma das únicas descrições do chorobate nos é feita pelo engenheiro romano Vitruvo. Esta é suficientemente precisa para que tenhamos uma ideia de como era este instrumento. A utilização do chorobate é bastante antiga. Este tipo de instrumento é tão antigo como os aquedutos. A construção de um aqueduto implica necessariamente numa pendente irregular, nem tão forte nem tão fraca, para que tenha um escoamento desde a fonte até o ponto de chegada. Um instrumento que permita a medida da diferença do nível entre pontos se faz necessário. Os mais antigos aquedutos têm mais de 3.000 anos. Sob o reinado de Salomão, a cidade de Jerusalém era promovida de um aqueduto, assim também a cidade de Nínive em 690